Boa tarde, quase boa noite, tudo bem? A primeira vez que eu preguei nessa igreja estava vazia. Foi 1 ano e alguns meses atrás, em plena pandemia, não tinha ninguém, tinha 3 câmeras, o pessoal fazia assim, eu tinha que trocar de lá para cá. É muito bom voltar na minha segunda vez e ver pessoas sentadas aqui. Gente, o luto é um tema complexo, mas eu sou um pouquinho animado, assim que vamos tentar dar um outro olhar para esse assunto. Eu tinha pensado falar de uma visão, mas vou trocar. Ontem à noite falei, não, falar assim não, vou mudar o assunto. E então vou tratar de mostrar para vocês que o luto pode ser e é muitas vezes uma grande bênção para a gente. Como assim? Mas espera aí. Eu não quero viver o luto. Luto significa ter uma perda, é ou não é? Perdi alguma coisa, uma pessoa, uma ocupação, e eu tenho que me virar com isso. Eu não quero perder. Quem gosta de perder? Você gosta de perder? Levantou as 2 mãozinhas. Gostei, porque é criança, falou do coração para fora. Assim, eu gosto de perder. Ué, não falaram que os últimos serão os primeiros? Então, ela não está entendendo o assunto, é ou não é? Será que é importante viver o luto? Quando eu tenho uma perda e eu não vivo o luto, o que acontece? Acabo mastigando aquilo, remoendo por dentro e vai me machucando por dentro por muito tempo, é ou não é? Até que de um dia para outro eu consigo falar, não, peraí, eu vou chorar. Uma das grandes perguntas que eu falo para os meus pacientes quando eles passam por uma situação de perda é, você chorou? Você conseguiu desabafar? O que podemos aprender das perdas? Será que perder alguma coisa me faz refletir? Será que perder alguma coisa me deixa pior ou melhor? Se me deixa melhor, de que depende que me deixe melhor? Se me deixa pior, por que me deixou pior? Quantas perguntas, né? O luto pode ser uma questão positiva. E quando uma pessoa já está doente, Dr. Pablo, eu estou com uma depressão e além da minha depressão perdi a minha mãe. E dias depois de perder a minha mãe, o meu irmão faleceu. E se uma pessoa está doente, será que pode melhorar vivendo um luto? Vamos lá, eu gosto de exemplos bíblicos. Pastor, eu não vou fazer sermão, tá? Mas vai bater na trave. Que eu gosto de... Gente, somos seres humanos, é ou não é? Criados por Deus. A espiritualidade não faz parte da nossa vida? Faz. Com o Dr. Mauro, a gente sabe que todo o Congresso de Psiquiatria tem várias palestras de espiritualidade e psiquiatria. Como assim? Todos os psiquiatras são ateus? Não, senhor. Pode não ser cristãos, mas espirituais, todo ser humano é. Então vamos lá. Uma das primeiras pessoas que foi perdida e não achada foi Enoque.
Ah, mas não vale. O primeiro exemplo que você vai colocar não morreu. Aí não adianta. Que graça. É engraçado que a vida dele levou a que as pessoas que conheciam eles fiquem desesperados quando não acharam ele mais. E essa primeira perda inexplicável levou a muitas pessoas dessa terra e de outros mundos a entender que o plano de Deus ia ser bom. O mundo estava como nessa situação, quando Enoque foi embora? Como o mundo estava? Belo e em harmonia com Deus, ao ponto de que Deus falou, não, estou entediado, vou destruir vocês porque vocês são muito bonzinhos. Foi ou não foi? Não. O mundo estava cada vez pior. E era o momento da história da Terra onde mais luz espiritual se tinha. Adão tinha vivido por 930 anos. 7 gerações tinham visto e falado com ele. O jardim do Éden estava ou não estava na terra ainda? Não tinha uma espada girando e anjos cobrindo a entrada para o povo não ter acesso à árvore da vida? Claro. Eles não sabiam muito bem quem era Deus. E nesse contexto, as coisas iam de mal em pior. E estava tão podre, tão podre, tão podre, que doeu em Deus, e ele falou, não dá. Não dá. Não dá. Eu vou fazer uma limpa, é necessário, senão vocês vão se autodestruir. E salvou uma família. Por quê? Porque era a predestinação? Não, porque foram os únicos que quiseram. Entraram nessa arca. Hoje meu filho estava indignado. Mãe, por que Deus não enviou nenhum dinossauro na arca? Eu gosto muito de dinossauro. Filho, pode ser que seja muito grande para a arca. Por aí ia ocupar espaço de outros animais que você também gosta. Mas eu gosto muito de dinossauro, pai. Não convenceu. Nesse momento ruim da história da Terra, teve a primeira esperança. Por quê? Olha o que esse primeiro luto fez. Primeiro não, esse luto fez. Por quê? Se ele levou um vivo para o céu, significa que ele vai poder salvar mais pessoas. É ou não é? Então não trouxe esperança? As pessoas, os habitantes de outros mundos, olharam para isso e... Deus vai triunfar. Porque a única coisa que eles enxergavam era miséria constante. E quando teve essa pessoa indo para o céu, falaram, então Deus vai salvar as pessoas. Segundo exemplo bíblico, Elias. De novo. Mesma história, enfiar algum morto, alguma perda, alguma coisa. Né? Os dois que foram para o céu, que graça. Mas o que foi essa perda para Eliseu? Eliseu não ficou desesperado pela possibilidade da perda de Elias? Eu não vou te deixar. Eu fico com você. E ao ponto de, Senhor, se ele vai embora, me deixa uma dupla porção do Espírito Santo, do Espírito que ele tem. E aí Elias falou, olha, não é comigo fazer isso aí, mas se você conseguir me ver quando eu for embora, você vai receber. E aconteceu, é ou não é? Não foi bom para ele a perda de Elias? Foi boa ou não foi boa? Foi.
Foi o melhor que poderia ter acontecido com ele, porque além de ver que a possibilidade da morte já não era uma realidade, e que Deus ia dar conta daquilo, porque, convenhamos, não é a morte o nosso maior monstro a vencer? Perdi uma prova, mas você não pode estudar para fazê-la de novo? Posso. O meu namorado me deixou, o meu esposo me traiu. A minha esposa foi com outro. Mas você não pode reconstituir a tua vida sentimental, relacional? Posso. Perdi o trabalho, me deixaram sem trabalho em plena pandemia. E Deus não pode se manifestar para te dar outro trabalho? Pode. Ok, vamos matar alguém nessas histórias, tá? Prometo. Vamos com Davi. O que aconteceu com a morte de Davi na vista de Salomão? Deu um medo danado. Meu pai é muito bom para ser rei. O que eu vou fazer? De fato, tinha um monte de outros dos meus irmãos que era... O povo estava... Agora teve uma revolta contra mim. Porque eu tenho um irmão que queria o meu lugar. O que representou a morte de Davi para Salomão? A grande oportunidade da sua vida para refletir e pedir o quê? Sabedoria. E pelo pedido que ele fez, guiado pelo luto, guiado pelo medo, guiado pela autoestima dele, decidiu pedir para Deus aquilo que marcou para a história desse mundo o homem mais sábio do planeta. Não teve, nunca mais vai ter ninguém tão sábio quanto Salomão. Eu sempre gostava de orar. Faz um tempo que eu não faço isso e não sei porquê, deveria voltar. Pedindo para Deus um pouquinho menos de sabedoria que Salomão. Não precisava ser igual. Um pouquinho menos. Eu não quero competir, para quê? Tadinho, depois você fala, ai Pablo, você foi mais que eu? Não, você sempre foi o melhor. Pedia um pouquinho menos de sabedoria que Salomão, um pouquinho menos de fé que Abraão, um pouquinho menos... Sempre queria um pouquinho menos de coragem, de decisão que os grandes da Bíblia. Não precisa ser igual, mas um dedinho a menos é legal. A morte de Davi, a morte desse pai para Salomão, foi o que levou ele a ser quem ele foi. Outro exemplo bíblico. O que representou a morte de Jesus para os discípulos? Gente, o que representa a morte de Jesus para a gente hoje? O que representa a morte de Jesus para você hoje? Por que esse luto é tão legal? De fato, os discípulos, como nunca na vida deles, estavam juntos e na mesma visão, com o mesmo objetivo. É ou não é? Dias atrás, eles estavam brigando por poder. E uma morte juntou eles, uniu eles, criou o mesmo objetivo:
deu força. E a partir da morte de Jesus, o mundo virou. Marcou a história. E por mais que os não crentes não gostem, é isso mesmo. É antes e depois de Cristo. É ou não é? E vai ser igual quando Cristo volte. Mas vamos lá, são todas histórias da Bíblia. Traz alguma coisa atual? Ok. Faz quase 2 anos. Não, 2 anos já. Em um acidente de carro, o meu melhor amigo, a esposa e os 2 filhinhos faleceram indo do hospital de Roenal, no Paraguai, para Uap, de carro. A tarde anterior, a filha mais velha deles, que tinha 6 aninhos, 5, tinha se formado do pré. E o pequeno de 3 anos festejou com a irmã essa noite com pizza. No outro dia, o Dr. Carlos Barro e a esposa Juliana, também médica, às 5 da manhã subiram no carro, uma caminhonete bonitona, cheia de airbags, e 3 horas depois faleceram porque ele, a gente acha, dormiu. E aonde dormiu, fez assim com o volante e foi de frente contra um caminhão. Mexeu que vocês não têm noção. Mexeu que vocês não têm noção. Dia 9 de outubro do ano 1979, Carlitos nascia. 1 mês depois que eu. O pai dele, Dr. Barro, Carlos Barro, mesmo nome. Cirurgião com meu pai, a minha mãe, bebê de 1 mês, a tia Betty, com um bebê recém-nascido, amigos literalmente desde que nascemos. Faz 2 anos, e a gente tem um grupo em WhatsApp com o pessoal do ensino médio. Alguém lembrou, meninos, faz 2 anos que Carlitos foi embora. E começou a enxurrada de reflexões. Gente, quanto que a gente precisa focar no que é certo. Quanto que a gente precisa focar no céu. Quanto que a gente precisa parar de brigar um com os outros por pouca coisa e focar na eternidade. Quanto que a gente precisa. E eu fiquei olhando, falei, gente, que legal. Porque 2 anos depois, a morte deles mexe com a gente e nos ajuda a focar novamente. Mexe de um jeito absurdo que nos faz lembrar que essa terra é uma desgraça e que a gente vai para o céu. E eu não vou deixar de falar de outro grande amigo, Lucas Rabinovich, filho de pastor. Mudanças na vida do pastor levam eles de um canto para o outro. E as mudanças no adolescente são feias. Porque ele cria esse vínculo forte com os pares.
E o luto de perder os amigos, o local aonde ele se desenvolve, leva uma pessoa a poder não reagir corretamente e cometer alguns erros. E ele cometeu vários. Uma tarde, sentados na cozinha de casa, falei para ele, cara, o que você tem que fazer para voltar para Deus? E ele olhou para mim e falou, ele normalmente fugia dessas perguntas. Ele olhou para mim e falou, quer saber? Tem que acontecer alguma coisa muito impressionante. Sei lá, tem um acidente, que se me apareça um anjo, não sei, cara, alguma coisa muito forte. Falei, Lucas, sério, você não precisa disso não. Você não precisa, cara, você já sabe. Não, eu preciso. E como eu vi que ia ficar ranço o assunto, vamos assistir basquete? A gente gostava muito de jogar basquete. Ele tinha 1,92 m, eu tenho 1,89 m, com tênis 1,90 m, porque sempre que falta 1 ou 2 centímetros para alguma coisa, a gente tem que compensar com outra, né? Canhoto, então imagine um canhoto e um destro jogando 2 contra 2. A gente fazia a festa. O pai dele ensinou a jogar basquete para a gente desde cedo. E quando os dois demos uma esticada, esquece. Passávamos horas assistindo Michael Jordan com os Chicago Bulls, vendo vídeos de enterradas e campeonato de 3. Depois iam tudo empolgado para a quadra a inventar uma coisa de caras com 2 metros e pouco, a gente que tentava fazer alguma coisa. 3 meses depois dessa conversa, na cozinha de casa, ele veio com uma dor nas costas. E ele ajudava o tio a carregar e descarregar caixas de comida que levavam para Buenos Aires. Eu estava no 3º ano de medicina, eu achava que era médico, então falei, isso aí é muscular. Dei aí um diclofenaco com piridinol, que é um relaxante muscular que tem na Argentina. E não passava. E aí a minha medicina acabou, né? Porque se não é isso, o que é? Aí, meu pai cirurgião, você não dá uma olhada? Só que aí Lucas falou, tio, apareceram umas bolinhas aqui e na axila e em outros lugares. Será que tem alguma coisa ruim? E meu pai viu bolinhas, respirou fundo, apalpou, falou, Luquinhas, vamos fazer uns exames de sangue? E para quem sabe um pouquinho a história, bolinhas no corpo, e veio linfoma indeterminado de células parecidas levemente com os linfócitos tipo T. Quando um linfoma não consegue ser bem determinado, a forminha das células, é ruim. Elas são mais agressivas. Fui cortar o cabelo dele. Ele me falou, Pablo, traz a maquininha. A minha mãe tinha uma máquina para cortar cabelo. E eu fui cortar o cabelo dele. Raspa, que eu não quero ver o meu cabelo cair. Raspa. Aí eu falei, cara, vamos fazer você me deixa treinar com você? Coisa de moleque mesmo. Eu vou fazer um corte bonitão e você, se você gosta, a gente deixa, tá? Não, raspa. Aí, enquanto eu ia raspando a cabeça dele, perguntei para ele, você lembra da conversa que a gente teve lá em casa, na cozinha de casa? Lembro.
Não parei de pensar nisso desde que a gente sabe do diagnóstico. E aí? Eu vou voltar. 2 semanas depois, meu pai, o pai dele, e o Dr. Pedro Tauenca, ungiram ele. E ele me falou, cara, foi como essa propaganda da Sprite, que veio um vento frio, e entrou em mim e me deixou limpinho. A minha mãe fala que Lucas está guardado numa caixinha, só esperando Cristo voltar. Ninguém pode encostar mais nele. Eu sou pai de 3 filhos. Se vocês me perguntam, qual é o meu desejo mais importante para os meus filhos? Não é que eles sejam médicos, nem engenheiros, nem advogados, nem que tenham muito dinheiro, ou que não percam o dinheiro do pai. É que eles sejam salvos. E do jeito que eu estou atendendo adolescentes agora, e adultos jovens, e como está indo a vida, meu pai, eu quero muito a salvação dos meus filhos. E eu vou falar uma coisa para vocês que pode soar louca, doente, mas todo psiquiatra tem que ser meio louco, né? Senão não faz parte. A gente tem que ser meio... Às vezes eu tenho... Mas as pessoas... Doutor Mauro, é só por mim. Às vezes eu dou risada com os pacientes na consulta, e eles me olham e dizem, doutor Paulo, você está dando risada na consulta? A gente tem que pôr um pouquinho de humor nas coisas, porque senão a gente se... Psiquiatra meio louco mesmo, né? A gente tem que aprender o que é bom. E por mais de que soe uma loucura, eu prefiro a loucura de Paulo. Para mim viver é Cristo e a morte é o melhor que tem. Ué, suicida? Não, calma aí. A vida tem que ser Cristo. E se a vida é em função de Cristo, a morte é alguma coisa problemática? Não, é bênção. Por quê? Quantos de vocês fizeram alguma vez uma anestesia? Não local, anestesia de apagar. Vocês lembram o que aconteceu? Não. De que vocês lembram? Que vocês acordaram num leito diferente. É ou não é? O tempo passou? Não passou. Por quê? Porque vocês não tiveram consciência do tempo. Certo? Se vocês não tiveram consciência do tempo, ele não passou. No mínimo, na tua consciência. Eu prefiro a morte dos meus filhos à perdição deles. Quando Lucas faleceu, eu chorei, mas eu garanto para vocês que eu vou dar risada de novo. E um dos meus planos é passar nesses 7 dias, na primeira viagem ao céu, conversando com ele. Muita coisa. E eu vou fazer questão. Mas, cara, você casou com uma brasileira? Casei, fica esperto. Oh, você teve 3 filhos, que legal. E você foi morar no Brasil, cara. Tadinho dos brasileiros, te aguentaram. É isso mesmo. Então vamos mudar. E eu quero deixar para terminar a mudança. No luto, a primeira coisa que acontece é a raiva. E se a gente troca a raiva por outra coisa, desculpa, a negação.
Primeira coisa, a negação. De fato, as faces estão mudando, mas na negação, se a gente troca por outra coisa, o que a gente pode achar? E se na negação nos leva para a confiança? Não, isso não aconteceu. Sim, aconteceu e Deus não perdeu o controle. Não, isso não aconteceu. É o fim. Não, não é o fim. Deus cuidará de ti. E se a gente trocar a raiva em esperança, e ao invés de sair chutando tudo, a gente espera no Senhor. E se a gente troca a negociação, essa barganhada que a gente faz com Deus, por paz, essa tranquilidade que a confiança e a esperança me deram. E se a gente troca a depressão por propósito de vida, que a morte faça na nossa vida um propósito de vida. E se a gente troca a aceitação, tá bom, é isso mesmo, em certeza. Às vezes a gente se acomoda, porque é isso mesmo, tem que aceitar mesmo, essa é a lei da vida, em certeza de que Deus é fiel, que a sua promessa vai ser verdadeira e cumprida, e que essa vida nessa terra, como fala Paulo, nenhum sofrimento vai poder ofuscar a glória que será manifestada na gente. De fato, Ellen White também fala isso. Na sua primeira visão, no livro Primeiros Escritos, ela descreve a entrada ao céu. E ela chega um momento que está abaixo da árvore da vida. Todo mundo senta e contemplam o cenário que eles estão vivendo. Enquanto Fitch e Stockman, ela nomeia eles, perguntam: o que aconteceu enquanto a gente não estava? E as pessoas ao redor deles começam a perguntar e pensar, e todo mundo chega à mesma conclusão: olha, é tão pouco que a gente teve que sofrer comparado com o que a gente tem agora, que nem vale a pena lembrar. Não vale a pena lembrar. Gente, o luto vai nos fazer crescer se a gente coloca ele na mão de Deus. Porque toda dificuldade que a gente vive na mão de Deus nos faz mais fortes. Mas toda dificuldade que a gente vive na mão do inimigo vai nos destruir. Eu fiz uma música, não vou cantar, calma. Deixem eu buscar a letra em português, porque eu vou gravar ela sim, que vai ter afinador, que é muito bom. Tem uns programinhas no computador que vocês não sabem a quantidade de coisas que fazem. Vocês acham que todo mundo canta bem? Não, tem um monte de coisa por trás. E tem os que cantam bem mesmo e a gente baba, porque o restante não canta muito bem, não. Então, a gente, quem é músico sabe, deixa eu ver cantar ao vivo para ver o que é. Aí, se o assunto soa bem com o prisma, aí vai. É porque senão vão me matar na saída, me pega. Ou a capela, aí a capela você vê.
Eu fiz uma música, a gente está trabalhando num projeto Saúde Mental e Música Cristã. E tem uma música que eu fiz de resiliência, ou boa atitude na vida, que começa assim: eu quero ser uma pessoa que consiga ver todas as experiências desta vida com olhos de fé. Quero viver buscando que outros vejam que entendi que mesmo em meio dessa dor, Deus nos dará um final feliz. Quero mudar com minha atitude em qualquer lugar, com alegria muito contagiosa, todo o pessoal. Quero viver de tal maneira que outros possam crer que as promessas do Senhor se cumprem. Deus é justo e fiel. E vou parar aí com spoiler, porque ano que vem a gente grava. Certo? Gente, para não me correrem com o tempo, quero orar com vocês, saindo um pouco do protocolo, para que a gente tenha um olhar positivo do luto. É necessário viver ele, mas a gente pode fazer dessa desgraça uma grande bênção. Por quê? Porque a gente pode decidir que isso esteja nas mãos de Deus. Oramos? Senhor e Pai, muito obrigado por um dia mais de vida, um dia mais de misericórdia, um dia mais da Tua proteção. Nos dá sabedoria, esperança, fé, tranquilidade, para descansar nas Tuas promessas, descansar no Teu colo, descansar em Ti. E mesmo na dificuldade, entender que aqueles que amam o Senhor, não tem nada que colabore para o mal. É tudo para o nosso bem. Que Teu Espírito Santo transforme nosso coraçãozinho e nos aproxime a Ti. Em nome de Jesus. Amém.